Bom dia, bom dia, bom dia! Shalom, shalom! Que Deus abençoe seu dia nessa terça-feira abençoada, terça-feira duplamente abençoada. Ontem a gente conversou tanto, a voz não está a mesma, mas a essência, a unção, a direção do Senhor continua da mesma forma. Então, bom dia, queridos, que Deus abençoe seu dia, que seja uma terça-feira abençoada, um dia maravilhoso, um dia incrível, extraordinário, desse novo tempo, desse novo dia que o Senhor preparou para nós nesse mês de alinhamento, mês de posicionamento, mês de novas coisas, né, que o Senhor já preparou para nós e está se revelando a nós. É um tempo muito precioso e muito especial. E nós somos gratos primeiramente ao Senhor por tê-los, né? De cada um de vocês aqui até aqui. E também, né? Para poder declarar aqui o ano extraordinário do Senhor sobre a sua vida chegou. Amém. Chegou o tempo, né? Bom dia, bom dia. Bom dia, seu Márcio. Bom dia, querido. Bom dia, Samuel, lá do Rio de Janeiro. Muita saudade de todos Maurício aqui. de São Paulo. Está todo mundo aqui, tô chegando aí, ó. Os homens estão aqui em peso. Aí, ó. Bom dia. As mulheres também, as mulheres firmes e fortes, né? E fortalecidas no Senhor. Então, tem sido um tempo muito abençoado, muito profético. Esse final de semana, na verdade, foi muito intenso, né? Eu acho que a minha voz até tá assim, nós tivemos 2 berechites, um sábado, outro domingo. Sim. E foi algo sobrenatural. Foi. Gente, é porque assim, ó, eu não sei quanto a você, nada limita e impede o agir e o mover de Deus. Sim. Seja no presencial, seja no online, a gente vê a ação e o mover e o tanto que Deus ministra nos corações. Vou pegar o exemplo aqui do Samuel. Samuel mora no Rio de Janeiro, a gente se fala toda semana. A gente faz videochamada e a gente fala sobre a palavra, a gente ora, ministra e dá liberdade para o Espírito Santo. E eu acho que esse que é o segredo. Quando você dá liberdade para o Espírito Santo e você está aberto, né, para poder receber daquilo que Deus tem para sua vida, gente, independente do lugar, independente se é presencial ou se é online, nós temos vivido e presenciado um fluir e um agir do Espírito Santo. É só você dar liberdade que Deus ele vai fazer, ele vai agir. E foi incrível. Esse final de semana nós presenciamos curas, nós presenciamos libertações, nós presenciamos Deus trazer resposta para as pessoas, né, sobre perguntas que elas tinham às vezes a vida inteira. Nossa, eu queria entender e compreender, né? E você vendo durante o seminário, a imersão, que inclusive o horário era o horário era assim, ó, para você que não, às vezes viu a informação, era das 8 da manhã às 14 horas. Só que os dois foi até às 16, tanto no sábado quanto no domingo. Isso porque a gente parou, senão a gente ia à noite. E ninguém queria ir embora. Não, vamos continuar, nem pareceu... Deixa eu até falar, você que fez o Bereshit esse final de semana, grava um depoimento assim, 30 segundos, pra gente começar a mostrar aqui pras pessoas. Faz um videozinho. Para as pessoas entenderem, porque é só quem experimenta. Mas, ó, eu vi aqui agora há pouco uma pergunta, nossa, que pena não deu pra eu fazer. Ó, mês que vem vai ter outro. Nós vamos fazer todos os meses. Nós vamos ter que fazer, porque os testemunhos foram tão maravilhosos. Eu até ouso dizer que esse online foi mais especial. Aliás, todos são especiais, mas esse online teve algo especial e sobrenatural, né? E assim, até as pessoas que fizeram no presencial falaram, gente, esse online foi diferenciado. Top, né? Então até fica o convite para quem não fez o online, já fez o presencial, faça na próxima turma. Porque foi assim, aliás, não tem nem palavras. Foi libertador. A palavra então grava um vídeo para nós dando seu depoimento aí, por favor. E é tão interessante que nós tivemos umas 2, 3 ou 4 pessoas no online que já fizeram presencial. Até mais, né? E aí, o que acontece? Como que Deus, ele revela... Como que Deus, assim, traz libertação e cura. E o depoimento assim, nossa, agora que eu entendi. Nossa, agora que isso aqui fez sentido pra mim. Agora caiu a ficha. Agora que eu peguei esse negócio, agora fez sentido, né? Coisa que a pessoa não estava entendendo. E para quem já fez o presencial, tem algumas pessoas aqui que fizeram,
Geralmente no presencial a gente coloca lá 20, 30 pessoas, 40, dependendo do lugar. E não é todo mundo que fala, porque assim, meia dúzia que fala, né? No online, todo mundo quer falar. E aí, por isso que o grupo, assim, o grupo é limitado, é um pequeno grupo, por isso que a gente até a gente dividiu o grupo em 2 dias, porque a gente quer, é algo bem intimista, né? Até já deixa a data aí, ó, dia 7 de março. Dia 7 é perfeito. Quem não fez, 7 de março é o próximo Bereshit Online. Já deixa seu nome. Porque o pessoal viu, o grupo é pequeno, senão não dá tempo de todos falarem. Então, assim, né? Então a gente. E já tem gente na lista de espera pro próximo. Então, ou seja, a vaga já tá pela metade. Então deixa seu nome, porque vai ser muito. E tem uns aqui que eu vou falar, tem uns aqui que eu não sei porque não fez, mas depois na conversa. E eu sei que tem gente que fez e quer fazer, vai fazer de novo. Porque, gente, foi poderoso. O grupo, e a experiência é diferente, né? Porque no sábado, o Espírito Santo ele direcionou para uma coisa. No domingo, foi outro direcionamento. Se você tivesse feito no sábado e no domingo, você ia perceber como que é diferente um para o outro. Porque depende daquilo que está sendo liberado pelos céus. Mas nós estamos muito felizes, né? Graças. Pelos testemunhos. Sim. E como é bom participar daquilo que Deus está fazendo. Ver, cumprindo a palavra de Deus, né? Curando enfermos, expulsando demônios, né? Vendo pessoas sendo saradas, curadas, transformadas. E a manifestação do poder de Deus. Gente, não é só o ensino da palavra. Não é só adquirir o conhecimento, mas é ter uma experiência que te transforma, que te leva para outro nível, que te liberta, e é isso que faz todo sentido. É sermos praticantes e cumprirmos a palavra de acordo com aquilo que Jesus fez. Exatamente. Onde Jesus chegava, acontecia milagre, acontecia cura, libertação. E foi tudo como que aconteceu. Participar, ver, contemplar e ver Deus agindo e operando no nosso meio. Tudo isso para glorificar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor. E ontem também foi incrível, né? Muitas pessoas mandando foto, entendeu que ontem era um dia de comer frutas, né? O ano novo das árvores. Na verdade, essa celebração está durando essa semana inteira. Um mês. Um mês inteiro de Shevat. Ontem foi um dia especial, mas durante todo o mês é esse mês de conexão. Porque Deus está te preparando, para você que entende, está se alinhando esse mês, para a maior frutificação da sua vida. Esse é o mês de alinhamento, esse é o mês de direcionamento. E por conta disso, Deus nos direcionou para algumas coisas, né? Já tem falado há algum tempo, mas agora a gente acredita que chegou o tempo. A gente até pôs da mensagem ali agora há pouco, né? Há 3 anos a gente fala, chegou o tempo, fica atento. E agora nesse ano 6, que é o ano de conexão, que é os 3 anos anteriores que conectam aos 3 próximos, e aí o Senhor claramente mostrou, abriu assim tudo, expôs tudo e falou, agora vocês vão entender que chegou o tempo. E Deus, a gente vai compartilhar com vocês. E Deus nos direcionou algumas coisas pontuais. Como a Natália é mais didática do que eu, eu sou mais professora, porque ele já é mais intenso, e aí ele quer falar uma coisa... Eu gosto de pregar, ministrar e orar, e vai. Eu falei assim, amor, você pega um versículo, você vai de Gênesis, Apocalipse em horas. Só que a live a gente tem 10 minutos para explicar. E aí, então você fala. Como nós definimos algumas coisas, baseado em coisas que Deus já estava nos mostrando há algum tempo, a partir de semana que vem vai haver algumas mudanças, né? Já vai começar. E aí nós viemos aqui para explicar para vocês como que vai ser as dinâmicas a partir de hoje. E também um convite, né? E aí, pastora Natália, palavra é com você. Amém. Vai. Eu quero só lembrar algumas coisas, algumas palavras. Não, mas fica aqui. Não solta, meu Deus. Ele faz isso comigo. Olha aqui, ó. Ele faz isso comigo. Quando ele fala, ele me segura. Então agora eu vou segurar esse homem aqui. Aleluia! Mas olha só, quem já está conosco há mais tempo vai entender perfeitamente. E tudo começou porque há uns dias atrás, inclusive, eu sei que essa amiga assiste a live mais tarde. E foi a partir de uma palavra que ela deu, ela não sabia, foi uma confirmação. De quem estava orando. E ela falou assim, olha, eu vejo vocês, e olha a palavra que ela usou. E acho que ela nem ainda sabia. Ela falou assim, eu vejo vocês como uma árvore. E na hora que ela falou isso, eu me lembrei de uma árvore
Quando a gente morava lá em Uberlândia, na porta do nosso prédio, quando a gente saía, tinha uma árvore do condomínio, né? Tinha uma árvore bem assim, lembra? Em frente às torres lá tinha uma árvore, era uma mangueira, né? E ela era muito alta, muito grande. A gente até chegou a fazer atos proféticos ali naquela árvore. E ela falou, quando ela falou essa mensagem, Deus me levou lá atrás, há 4 anos atrás, antes da gente nem saber que a gente vinha morar aqui, que tudo isso ia acontecer na nossa vida. E ela deu exatamente a descrição daquela árvore que um dia a gente orou e declarou e profetizou ali. Então, para ver que aquilo que você ora, aquilo que você profetiza, declara, não morre, não tem prazo de validade para o Senhor. Um ato profético tem validade e o Senhor... Né? Isso. E ela usou a seguinte palavra, ela falou assim, olha, eu vi vocês como uma árvore, e vocês tinham muitos frutos, muitas folhas, e quem passava queria, lógico, né, tinha sombra, tinha o fruto para comer, tinha as folhas, mas ela falou assim, olha, mas tinha um tempo, às vezes se chegasse gente nova, e não tivesse o discernimento, não ia conseguir enxergar a beleza no todo. É mais ou menos as palavras que ela falou. Foi lógico que foi uma mensagem bem grande, porque foi uma revelação, mas na hora que ela começou a falar, a gente começou a entender. E ela começou a falar, falou assim, olha, tudo que está acontecendo não é por acaso, né? E ela nem sabe da nossa vida, né? A gente nem se fala assim. Ela falou, não preocupe que não é por acaso, mas é o Senhor ajustando para poder limpar, para essas folhas ficarem mais verdes, esses frutos ficarem mais desejosos e vocês continuarem produzindo e alimentando as pessoas. Então foi nessa direção a palavra. E aí nós entendemos, né? Por que a gente perdeu um canal do YouTube, né? Tinha tanta informação. Por que a gente está remodelando a escola de princípios? Por que o Senhor está nos direcionando? Então a gente entendeu, falou, Senhor, eu acho que é tempo realmente a poda, dar uma limpada, renovo, né? Um renovo, porque às vezes a árvore não segura as folhas, ela tem que deixar fluir. A árvore não se alimenta do seu próprio fruto, ela tem que distribuir, porque é isso que está o ciclo, é esse que está o segredo, né? De você crescer, de você frutificar, de você expandir, de você aumentar. E dentro disso veio a palavra desse mês, que nós começamos a orar. Aliás, antes, né, nós começamos lá o jejum de 12 dias atrás, dos 12 dias. E ali o Senhor já mostrou claramente qual seria a direção. E que a gente ia passar, né, e a gente ia transicionar nisso, né, dentro da palavra. Se você lembrar, Deuteronômio 1:3, a gente falou isso no primeiro dia do mês de Shevat. Logo ali, a gente terminou o jejum, começamos a falar do mês de Shevat, começamos a falar dos princípios. E eu quero só relembrar e trazer a sua memória para você ver o que o Senhor está fazendo conosco nesse tempo. E quando eu falo conosco, não é só comigo e com o Kleber. Porque quando Moisés fala assim, o que Deus está falando conosco? Era com Moisés e com o povo. Então, o que Deus está fazendo conosco? Comigo, com o Kleber, com as pessoas que estão sendo conduzidas, né? Estão caminhando conosco nesse tempo. Shevat, olha só, ele apareceu em Deuteronômio 1:3. E foi a última palavra antes de Moisés morrer, né? Antes dele terminar, foram os últimos sermões dele, porque já estava no 40º ano do deserto, e ali ele senta para instruir o seu povo. Não tô falando que a gente vai morrer não, né, amor? Agora bem, não é não. É só para vocês entenderem que essa é a direção para os tempos finais, porque foi isso que o Senhor falou. Falou assim, olha, agora vocês vão dar as direções finais porque a minha volta tá perto. E como a minha volta tá perto, vocês precisam estar alinhados para não serem confundidos com tantas coisas. E ali foi a hora que o Moisés, o Deuteronômio 1:3, quem puder anotar aí para mim, por favor, Deuteronômio 1:3. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês de Shevat, Moisés falou tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Não. Esse é o tempo para nós, né, os Moisés, falarem tudo o que o Senhor havia ordenado. E essa direção, esse tudo, é a palavra, tudo que o Senhor instruiu. Ali ele começou a trilhar o caminho e falou, olha, vocês vão entrar numa terra prometida. Vocês vão trilhar um caminho até lá, mas para vocês viverem bem lá, para vocês usufruírem da promessa, desfrutarem de tudo que o Senhor falou até agora, vocês vão precisar de seguir alguns princípios. Entende? Então não tem a ver com a palavra, mas tem a ver com o princípio. Gente, somente com a palavra. Não somente com a palavra, mas com os princípios por trás da palavra. Gente, qual que é o meu chamado e o chamado do Kleber? Vocês que nos acompanham há muitos anos. A gente tem o quê? Uma escola de princípios.
A gente ensina o quê? Princípios. A gente tem o Bereshit que te leva de volta aos princípios. Tá entendendo? Tá fazendo sentido? Por isso sentido? que para andar com a gente tem que cumprir princípios. Tem que voltar aos princípios. Quem quebra o princípio não consegue, não vai dar conta. Não vai conseguir acompanhar. E agora é a hora que o Senhor vai levantar o povo, porque agora que a gente vai precisar firmar nesses princípios da palavra para a gente chegar firmes e incorruptíveis até o fim. Amém. Tá entendendo? E aí, olha que interessante. Shevat é o mês da poda, da cura da raiz, dos ajustes internos. Não é à toa que a gente fez o primeiro Bereshit, tudo tem um princípio e um propósito. Na hora certa, né? Na hora certa, que o primeiro Bereshit online começou nesse mês de Shevat. Mês de realinhamento das fontes, da direção e da conexão com o propósito. Se você entender isso, a gente te garante, né? Em nome de Jesus, a gente te garante que você vai chegar no final desse ano de uma maneira totalmente transformada, restaurada e conectada com o Senhor. Amém. Porque é assim que o Senhor faz. Gente, eu e o Kleber ontem nós sentamos e a gente estava conversando. Na nossa vida, a gente lê a palavra, a gente fala, não é possível. Até esses dias a gente brincou, falou assim, ó, nós já passamos por Moisés, nós já passamos por José, nós já passamos por Abraão, Isaac, nós já passamos... Eu falei, que hora que chega a hora da história de Salomão, que eu vou enriquecer, que eu vou ter digamos assim, vou desfrutar, sabe? Não quero a parte ruim de Salomão, não, mas eu queria a parte de Salomão, que falei, Senhor, se a gente já foi ali, né? Ou então Esther, né? Depois da guerra, porque antes da vitória a gente tá sempre ali. Mas se a gente olhar, quando você se conecta ao Senhor, quando você se conecta à palavra, você começa a viver a palavra. Não tem como você fugir, não tem como você sair disso, não tem. Então, se você está vivendo a palavra, se a palavra está se cumprindo na sua vida, fique feliz, alegre-se, dê glórias a Deus, porque você está vivendo a promessa, você está vivendo o alinhamento do Senhor sobre a sua vida. E esse tempo chegou para nós, entende? Esse é o tempo de Deus. E aí, quando a gente entende que nesse mês de Shevat, vai apontar para que antes dos frutos apareçam, o Senhor trata o que está invisível, trata a raiz para poder dar a base para sustentar o que vai vir, tudo começa a fazer sentido. E aí a gente vai lembrar só mais um ponto antes da gente explicar o que vai acontecer daqui para frente. Shevat está linkado com a palavra Shevet, lembra? Que a gente falou lá atrás, né? Se você não lembra, você depois assiste as lives. Shevat está linkado à palavra Shevet. E Shevet está linkado ao quê? Vara, cajado e cetro. Lembra do cetro do rei, cetro de justiça, cetro do governo? E o que vai apontar isso? Autoridade, governo, direção, correção. E lembrando que essa palavra é para nós também, porque nós que somos líderes, a palavra primeiro passa em nós e flui através de nós. Então a palavra é para todos, né? A palavra também foi para Moisés. Moisés precisou se alinhar. Né? Exatamente, porque você tem que viver a palavra, você tem que ser testemunho vivo da palavra aqui na terra. Então Shevet é o cajado do pastor que guia e disciplina. Então ele vai te guiar, se precisar ele vai te disciplinar, tá vendo, né? Vai te trazer e falar, opa, cuidado, não vai por aqui, tem um lobo, né? Cuidado, né? Vai tirar os carrapichos, né? Esse é o cajado que vai estar ali, né? Disciplinando. E tem o cetro do rei. O cetro do rei é aquele que vai fazer a justiça por você, que vai governar, que vai liderar, que vai ampliar seus caminhos, que vai estender, né, para você poder andar em caminhos plenos com o Senhor. E diante disso, Moisés então faz duas coisas. O que Moisés faz? Ele instrui o seu povo para que eles não se percam no caminho e nem na terra prometida, porque também quando chega numa terra de delícias, é muito fácil você baixar a guarda e falar, agora eu faço o que eu quiser. Não, você ainda está debaixo da mão do Senhor, você ainda tem que cumprir mandamentos, você ainda tem que cumprir os princípios para que as bênçãos continuem te alcançando. Então Moisés, ele instrui o seu povo para que eles não se percam, né? Então ele governa, ele lidera, ele guia e ele também
além de instruir, ele vai governar e liderar como cetro de justiça, guiando aquele povo pela justiça e por aquilo que é justo aos olhos do rei, aos olhos do pai. Então você entende a necessidade a necessidade do Moisés de primeiro ele buscar em Deus, porque Moisés subia, buscava direção, voltava e instruía o povo, né? Então esse é o papel do líder, tá sempre atento para não se desviar e não desviar o povo do caminho do Senhor. Deus, né? Isso é princípio. E o nosso chamado, mais uma vez reforçando, nós somos chamados para cumprir princípios, para viver princípios, ensinar pela palavra. E como que a gente, e por isso que a gente, né, se move pela palavra, e como a gente se move nela, agora chegou o tempo, que é aquilo que a gente falou, chegou o tempo de realmente a gente se alinhar, se conectar, porque nós vamos ser guiados pela fonte correta, pela palavra correta. A palavra de Deus fala em várias passagens, inclusive em Apocalipse. Agora, nesse tempo final, muitas vozes, muitos ventos vão vir para derrubar. Ontem, uns minutinhos que eu entrei na internet, eu vi não vou falar polêmica, porque eu também nem me interagi, porque a gente ontem não teve tempo para nada. Mas eu vi lá umas discussões sobre uma música que tá rondando aí, e as pessoas falando assim, mas a música é cristã, foi um cara cristão, mas ele usou elementos de ocultismo, vou falar assim. E aí tava um debate, e aí pastores, líderes, pessoas de nome defendendo, outros acusando, e aquela coisa, aquela confusão. Na hora que eu comecei a ver aquilo, me deu até um mal-estar. Falei assim, Senhor, misericórdia, eu clamo pelo discernimento do Espírito Santo. Que o seu povo tenha discernimento do Espírito Santo nesse tempo, para discernir o que vem do teu Espírito e o que não vem do teu Espírito. E eu vou abrir um parênteses. Gente, e não é sobre direita e esquerda. Não, gente. Não é sobre certo e errado. Do diabo ou de Deus. Não é sobre se posicionar de um lado ou do outro. O que nós estamos falando aqui, quando a gente fala de discernimento, porque para nós não tem lado. Você tem que discernir o espiritual. Para nós tem um reino. Exatamente. Tem um rei. Para nós existe um Deus. E se nós não tivermos conectado com Ele, se você não tiver conectado com o Espírito Santo, desculpa te falar, você vai ser enganado. E vai blasfemar ainda. Porque, assim, os ventos de doutrinas, uau, olha que palavra, olha que entendimento, olha que conhecimento. Jesus está aqui, Jesus está ali, é Bíblia. E o que Deus fala? Não vai, não é lá. Ele está dentro de você. Então, assim, você tem o discernimento. Agora, se Deus está te dando discernimento, está te dando entendimento, não seja enganado. Não vá pelos ventos de doutrina, porque vai virar confusão. Porque o vento, cada hora ele está soprando para um lado. Isso. E aí você vai ficar perdido. Não, mas agora eu vou para lá, agora eu vou para cá, agora eu vou fazer isso. E a gente precisa não é sobre fazer. É sobre ser. O que você é? Isso. Você é filho amado do Deus Altíssimo. Isso. Você é filha amada do Deus Altíssimo. O Pai, ele tem um propósito sobre a sua vida. Amém. Você só precisa entender e compreender que o seu chamado, o seu propósito é amar a Deus. Amém. É amar o teu próximo. Amém. Não é sair fazendo coisas. É ser aquilo que Deus te chamou para ser. Porque aí é quando você é quem Deus te chamou, pronto. Você cumpre, você faz. Você faz. Entende? E aí, dentro desse raciocínio, então, dentro disso, diante de tudo isso que eu já expliquei para vocês até aqui, vocês sabem agora, né? Acho que não tem dúvida por que e para que nós somos chamados, né? Realmente é para te conduzir nesse tempo, dentro dos princípios, com discernimento na palavra, né? Nós vamos ser guiados pela fonte, pela palavra. Não é à toa que Deus já colocou desejos no nosso coração. Antes da gente entender, agora as coisas estão fazendo sentido para nós, né? Coisas que lá atrás Deus falou, vamos fazer. Mas agora está fazendo todo sentido. E aí, nesse ano de conexão, é o ano de você se posicionar. Agora chegou o tempo, por isso que a gente colocou lá. Você vai decidir se você quer continuar ou se você não quer. A gente é livre também, mas a palavra ela é muito clara. Fala assim, olha, é melhor que você seja quente ou frio. Mas não fica na mornidão, não fica na dúvida, porque a dúvida vem do diabo, sabe? Então agora é um tempo que nós estamos, claro, fazendo um convite. Nós gostaríamos muito que todos fossem, sabe? Porque a gente sabe aonde a gente vai chegar, a gente sabe o caminho que a gente construiu. Nós não começamos ontem, nem há 3 anos, nem há 15, nem há
20, né? Vou fazer parar por aqui. Vai fazer 30. Então, e nós nunca... O ano que vem faz 30 anos. Nós nunca perdemos a nossa essência, a nossa visão, a nossa direção. Nunca nos afastamos dos caminhos do Senhor. Nós sempre estivemos ali e nós fomos aperfeiçoados e ainda estamos sendo aperfeiçoados, porque isso é um processo, é dia após dia. Nós temos crescido na presença do Senhor e quem tem acompanhado tem crescido junto conosco. Então agora é um tempo decisivo. Agora é um tempo de você falar assim, eu quero ir, eu preciso ir, eu preciso te acompanhar. E se você chegou agora, também não preocupe. Fala, nossa, mas vocês já estão 30 anos na nossa frente? Não. Deus respeita o tempo de cada um. E o mais lindo é que Ele te acelera para você chegar, né, para você acompanhar. E Ele às vezes desacelera a gente pra gente também não perder ninguém pelo caminho. A gente não quer que ninguém se perca. A gente quer, como a gente sempre fala pra vocês, chegar diante do Senhor e falar, Senhor, as vidas que o Senhor confiou a nós tá aqui e nossas vidas estão aqui. Então, que o Senhor agora, né, faça, né, o que o Senhor deseja. E aí, ó, nesse novo ano, então, pra você nos acompanhar, e se você nos acompanhar, você vai pro outro nível. E aí, lembra daquele material, e agora vai começar a primeira grande mudança, tá? Mudança é sempre bom, tá? Mudar é bom, mudar às vezes até, né, às vezes você corta o cabelo, às vezes você muda um móvel de lugar, é bom, né, isso traz algo, aponta para prosperidade. E as mudanças que nós vamos fazer vão ser significativas a partir de agora, mas tudo tem um propósito. Isso foi orado, foi jejuado, foi direcionado, Deus confirmou na palavra, e aí a gente entendeu que o Senhor falou assim, ó, agora é o tempo. Ó, Alisson, bom dia, Alisson. E agora é o tempo. E olha só, primeira coisa, lembra daquele material sobre a jornada da leitura da palavra? Vocês lembram que a gente entregou para vocês no Rosh Hashanah em setembro? Esse material aqui que Deus deu a direção para vocês começarem a ler a Bíblia. Por quê? Não tem como falar de princípios se não ler a Bíblia. Né? Não tem como viver princípios, viver a palavra se a gente não conhece. Né? Quantas pessoas que nos seguem, que estão conosco, e a gente foi fazer um levantamento, nunca leram a Bíblia. Estão na igreja há 5, 10, 15, 20, 30 anos e nunca leram a Bíblia. Inteira. Você tem que ler a Bíblia pelo menos uma vez. Na vida. Tinha que ser uma vez por ano, né? É o certo. Eu nem sei quantas vezes a gente já leu, mas enfim, já que você ainda não leu, ou se você tá lendo pela primeira vez, ótimo, tem que ler, porque como você vai falar da palavra se você não conhece? Como você vai saber se você tá sendo enganado, se você não tem a matéria-prima dentro de você, pro Espírito Santo falar, opa, não vai por aí não, isso aí tá errado, vem pra cá. Então, primeira coisa, por isso que Deus colocou... A gente podia cobrar? Podia vender. Ontem eu achei um material inferior ao nosso que estão cobrando R$ 69,90. E a gente fez um material de excelência para você, gratuito, lindo, e ficou maravilhoso. E como a glória da segunda casa é melhor, esse material agora está completo. Porque lembra que lá no Rosh Hashanah a gente entregou até a semana 18. Agora o material está pronto e completo com as 52 semanas. 54 semanas. Ele está completíssimo e ficou mais incrível ainda, porque agora o Rafael, gente, o nosso filho, né, glória a Deus pela vida dele, ele faz com excelência, né? Acho que puxou a mãe. E aí, olha só, ele colocou, aqui, eu só não vou entregar logo após a live, porque ele viu aqui que ele esqueceu de tirar as bolinhas aqui. Mas agora você vai clicar na semana, e quando você clica na semana, ó, ele pôs 1, 2, 3, 4, 5. Quando ele clica na semana, lá, ó, isso mesmo, Lígia, a gente tá na semana 17. Ele vai direto pra semana 17. Na semana 17, que começa agora, eu vou dar um exemplo aqui, vou pegar um aqui. É porque ele tá ajustando os cliques, por causa que ele teve que tirar aquele lá, então esse aqui ainda não tá ajustável. Mas ele vai lá pra semana, vou falar aqui, ó, vou falar semana 16, que a gente leu. Aí ele vai lá pra semana 16. Então agora, ó, aí o que eu pedi pra ele colocar? Então na semana 16, ele vai cair já direto. Então você sabe que no dia 31 de janeiro, que foi sábado, você leu a palavra. Então ele pôs, ó, de 31 de janeiro a 6 de fevereiro. Tá vendo? Então agora tem data. Você fica mais fácil para você acompanhar, para você ler. E aí, ó, vem aqui, ó, a palavra que você leu no sábado, ó, leitura do sábado, que é o do Shabat. Aí vem o tema, o princípio, aí continua as leituras, ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, os atos proféticos, tá vendo? Continua tudo aqui. Então você vai ter a sua leitura semanal.
E aí, você não vai ler sozinho. Por quê? Porque Deus colocou no nosso coração, assim como Moisés instruiu o povo, direcionou o povo. O que nós vamos fazer nas lives a partir de agora? Nós vamos te dar todos os dias um princípio com base na palavra que você leu. Nós vamos trazer um princípio para a sua vida. Hoje falou de finanças, um princípio financeiro. Hoje falou de pais e filhos, um princípio para quem é pai. Hoje falou de relacionamento, de casamento. Hoje falou para minha vida com Deus, para eu me conectar. Todos os dias vocês vão receber um princípio, porque nós vamos ler a Bíblia por princípios, com os olhos do Senhor. Você não vai enxergar a letra, você vai enxergar o que está por detrás da letra. Entende? Essa é a diferença, porque não adianta você ler a Bíblia também 10 vezes e não ter a revelação. Nós vamos todos os dias aqui, de segunda a sexta, junto com vocês, ler cada dia. Hoje a palavra é essa. Claro que se tiver um dia que Deus direcionar alguma coisa, hoje é a festa de Adar, nós vamos falar sobre Adar. Hoje não tem problema, mas tudo por princípios. Vocês não vão mais ler a Bíblia só a letra, só o superficial. Você vai mergulhar aquilo que Deus tem revelado, que tem nos ensinado há 20 anos, 30 anos, né? Porque a gente estuda muito, a gente vai passar isso. No seu caso, 47, né? 48. Você nasceu na igreja? Você vai passar a ler por princípios. Então, todos os dias nós vamos ler juntos. Você não vai ter desculpa. Você fala, nossa, hoje não deu tempo de eu ler aqui a palavra. Você vai ler. Você vai vir para a live e você vai receber a palavra. Você vai ler com propósito e com princípio. Lá o Samuel confirmando. Samuel, foi o que Deus colocou no nosso coração. Havia pensado nisso. Então, você vai ler por princípio. Todos os dias nós vamos ler juntos. Até ontem o Rafael, porque a gente estava na reunião, o Rafael falou assim, mãe, vocês já têm o café com Deus Pai por princípio, no sentido assim, né? O devocional por princípio. Então mostra para as pessoas o princípio que está ali na palavra, que vocês já conhecem. Então é passar, porque os olhos se abrem. Então nós vamos fazer isso. Então as lives de segunda a sexta, a partir de hoje, vai ser a partir aliás, o Rafa vai ajustar o material. A gente deve entregar para vocês até o final da tarde ou amanhã. Vamos e aí... Essa semana, vamos falar assim. Vamos falar assim, porque nós vamos começar a ler juntos por princípios, Amém. Tá bom? Conto com vocês. E aí, quem quiser o material vai ser também, agora assim, quem quiser vai pedir, porque a gente sempre entrega, distribui e tem gente que nem valoriza. Então, se você quiser, você vai nos chamar, fala assim, eu quero material, eu quero cumprir, eu quero... É gratuito, tá? É gratuito, tá? Você não precisa você não precisa pagar nada. É um presente do Senhor para a vida de vocês, para abençoar a vida de vocês, por tudo que vocês têm sido na nossa vida também. Então, é a nossa semeadura na vida de vocês. Amém. E aí, as lives de segunda a sexta vai ser princípios, tá bom? Princípios dentro da palavra. E vai ter agora também mais uma mudança. E essa, pra gente terminar, essa mudança também vai ser muito enriquecedora. Terça à noite a gente tem as nossas aulas. Lembra as nossas aulas online? As nossas aulas online... tem gente falando assim, eu quero. Você tem que deixar depois no comentário pra nós. Porque aqui, ou no WhatsApp. Mas deixa no comentário, porque aí o Rafael vai ver cada comentário e já vai enviar pra vocês o material. Amém. Fica mais fácil pra ele, porque senão a gente se perde. Terça-feira à noite. Então depois vocês já vão pedir. Terça-feira à noite, lembra das nossas aulas? Nós perdemos o nosso canal do YouTube e, assim, Deus sabe, Deus tem um propósito. Mas Deus também falou pra nós, falou assim, vai pra escola de princípios, vocês têm uma escola de princípios, honre o nome que eu dei pra vocês. Então, nós vamos fazer as aulas de terça-feira à noite na plataforma da Escola de Princípios, porque tem como a gente fazer online lá, ao vivo, você participando, né? Então, nós vamos fazer na escoladeprincípios.com. Anotem aí, escoladeprincípios.com. A gente vai estar lá toda terça-feira à noite, só que como a bênção é dobrada, no sábado pela manhã, nós vamos ler também ao vivo a Paraxá com vocês, no dia, dando os princípios daquela palavra. Deixa eu explicar melhor. De segunda a sexta, nós vamos estar aqui nas lives. Nós vamos normal. Nós vamos te entregar um material gratuito para você, né? Só que na terça-feira à noite é só para os alunos da Escola de Princípios. É para quem é mais um nível. Não vai ser uma live aberta, não vai ser uma aula aberta. Então você precisa se matricular.
ser matriculado, estar matriculado lá na escola de princípios. Até mesmo porque lá a gente vai ter liberdade para falar o que a gente não consegue falar. O que nós queremos fazer é um discipulado. Exatamente. Né? Então, assim, nós queremos saber quem realmente quer ser discipulado, quem realmente quer crescer espiritualmente. E isso depende de você, uma decisão e um investimento que você vai fazer. Então, é se matricular na escola de princípios, que aí nós vamos ter um encontro na terça à noite e sábado pela manhã. Tá bom? Então vai ser 2 aulas ali com princípios para vocês participarem, tirar dúvida. Aí vai ser diferente, tá bom? Então nós vamos ter esses 2 dias na escola de princípios.com. Ah, pastor Kleber, mas eu não assino a escola de princípios.com. Eu quero só assistir essa aula. Nós vamos liberar, gente. Aí tem uma taxa lá, o Rafael disse que consegue ajustar para te liberar para você assistir aquele dia, só aquela aula. Tem como fazer isso. Aí o Rafael tá... Aí vocês têm que esperar que a gente vai trazer mais informações pra vocês, tá bom? Tem gente que até comemora. Eu gosto quando bate palminha, comemora. Amém. Ó, uma Piando da Estrada. Já tem muito material lá. A gente tá dando uma renovada, já estamos gravando uns vídeos novos. Gente, vai ficar incrível. Amém. Tá vendo? Ó, às vezes você acha assim, nossa, os dois tá quietinho, a Raiz o negócio tá movimentando. Parece que Deus fez assim, ó, bum. E agora também, o YouTube. Nath, mas e o YouTube? O que vocês vão fazer? Gente, o YouTube, por enquanto, a gente não consegue fazer muita coisa. É só postar os vídeos. Nós vamos continuar postando as lives. Nos ajude pra gente voltar a fazer também as lives lá. Né? A gente precisa de 1000 inscritos, né? Acho que tem quase 200, mas ainda falta muito. Mas nós estamos já orando e vendo as estratégias para poder impulsionar também lá para aumentar rapidamente os seguidores. Exatamente. Então, a gente vai estar conduzindo vocês, vai ser um tempo extraordinário, um tempo perfeito, um tempo de crescimento, porque o Senhor nos deu a direção e falou, esse ano vocês precisam preparar o meu povo. Esse ano. E, gente, aí eu fiquei assim, Senhor, esse ano é até setembro ou até dezembro, né? Mas eu creio que é o calendário bíblico, então é até setembro. E nós vamos então nós vamos apertar o passo nessa caminhada até setembro, outubro, né? Que é a virada do ano. Mas nós vamos chegar com os nossos frutos nas mãos. Nós vamos chegar com os nossos frutos inteiros. Nós não vamos perder nada. E tem uma coisa também que eu esqueci de falar. E nós vamos ampliar também a nossa tenda, porque aí, até a gente conseguir voltar pro YouTube, os nossos filhos fizeram uma conta também no TikTok pra gente fazer as lives, porque aí mais pessoas também vão conhecer. Então, se você conhece alguém que não tem Instagram, não tem YouTube, mas tem um TikTok, vamos evangelizar no meio que tem, digamos assim, vamos pôr luz, né? Aonde a luz ainda não chegou. Vamos compartilhar nossa página Isso. depois. Então, vocês vão poder... Gente, não vai ter desculpa de vocês falarem, não, mas eu queria gratuito vocês. A gente vai estar no TikTok, a gente vai estar no Instagram, a live vai subir depois, não vai ser ao vivo, mas vai subir no YouTube, até a gente já conseguir fazer lá. Então, falta de palavra não vai ter, tá bom? Nós não vamos parar, mas chegou o tempo de expandir, de crescer. O Senhor direcionou e eu creio que é para um tempo melhor. Amém. É para um tempo que Ele nos chamou para a gente estar alinhado com a vontade dEle e trazer vocês para esse alinhamento. Ninguém vai se perder. Então, Amém. Em nome de Cristo Jesus, diante de todas essas mudanças, a gente vai passando para vocês, né, no dia a dia. Mas, Pai, diante de tudo isso que nós apresentamos aqui agora, nós sabemos, ó Deus, que na verdade esses planos já foram consagrados ao Senhor. Amém. Porque o Senhor que colocou no nosso coração e na primeira hora, no primeiro momento, nós entregamos ao Senhor e consagramos. E agora nós estamos aqui diante de todos, expondo agora os planos, né? Nós estamos agora falando aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para a gente caminhar juntos. E eu quero agora te pedir, Pai, que o Senhor abençoe esses planos. Nós, mais uma vez, colocamos diante do Senhor e pedimos, Amém. Senhor, que eles sejam bem-sucedidos para Aleluia. Que o seu nome seja glorificado, Senhor, nas nossas vidas e através das nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus, que ninguém se perca. Essa é a nossa oração diária e vai continuar sendo, Senhor. Por isso aqui, Pai, fica o convite, não de Kleber e Natália, pastor Kleber, pastora Natália, amigos, não é o nosso convite, é o convite do Senhor, para que essas pessoas venham, retornem ao Bereshit, voltem aos princípios, Amém. Se alinhem aos seus caminhos, porque esse é o tempo, Senhor. Aleluia. Não é à toa que o Senhor está revelando as nossas identidades através do Bereshit online, do Bereshit presencial, não é à toa que o Senhor está mostrando o nosso propósito, não é à toa que o Senhor está nos encaminhando na verdade. Então agora nos sustenta,
sustenta nesse tempo. Nós te pedimos que a tua mão poderosa continue sobre as nossas vidas, Amém. nos direcionando, nos alinhando. E eu declaro em nome de Cristo Jesus que Aleluia. todas as famílias dessas lives que vão continuar nos acompanhando são famílias benditas do Senhor. Aleluia. Sobre a face dessa terra. Amém. Quero falar de novo para o mundo espiritual ouvir, anotar e registrar, para que todos conheçam que essas famílias que estão aqui diariamente, todos esses nomes que estão aqui agora, essas famílias que assistem depois, essas famílias que nos acompanham, que são mais de 500 famílias que nos acompanham ao longo do dia nas visualizações, eu quero declarar que cada um de vocês, eu estou tocando no nome de cada um de vocês, cada família que agora, em nome de Cristo Jesus, é uma família bendita do Senhor sobre a face dessa terra. Mundo espiritual, ouça! Essas famílias foram as famílias que o Senhor separou para esse tempo. Foi as famílias que o Senhor chamou para esse tempo. A boa ovelha ouve a voz do seu pastor. Nós temos o pastor que é o Senhor sobre as nossas vidas. E através disso o Senhor tem nos conduzido nesse tempo para chamar aqueles que estão longe, que estão perto, que estão perdidos, para se conectarem e alinharem. E nós declaramos para o mundo espiritual que essas famílias são as famílias que o Senhor encontrou, são as famílias benditas do Senhor sobre a face dessa terra, que todos os seus, todos aqueles que vocês amam serão alinhados a partir do seu posicionamento em Deus. Você vai crescer e aquilo que você frutificar, aquilo que você for transbordar, vai impactar a vida daqueles que estão à sua volta, a começar pela sua casa, a começar pelo seu trabalho, pela sua vizinhança. O Senhor vai honrar o seu posicionamento, porque como Deus disse nesse ano, vamos alargar as tendas, vamos expandir, vamos conectar, porque a última hora é a hora do Senhor agora ganhar essas vidas, para que ninguém se perca quando Jesus voltar. Então, em nome de Jesus, que você cumpra o seu propósito, o seu chamado, que você se conecte com a identidade que o Senhor tem para você, que você se alinhe com tudo aquilo que o Senhor tem te chamado. Esse é o tempo, esse é a hora, esse é o ano da conexão, o ano da preparação, o ano da transformação. Não fique de fora, porque não vai ter outra janela dessa na história da humanidade. Não vai ter, não teremos outra oportunidade. E quem se alinha agora com os tempos e as estações do Senhor, se conecta com os céus, se conecta com a palavra e vive a eternidade. Amém? Você foi chamado para governar na eternidade, nesse tempo de governo. Então, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor te prospere em todos os seus caminhos. Nós abençoamos você, sua casa, sua família. Bênção é poder para prosperar. Nós aprendemos agora no Bereshit. Bênção é poder para prosperar. Que vocês prosperem. O Senhor está liberando poder sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, para vocês prosperarem em todas as áreas, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 E amém. E amém. Não esqueçam, comentem, eu vou salvar a live agora. Mande para quem vocês sentir que tem que mandar. Comente, fala assim, eu quero. Só fala isso, eu quero. Que o Rafael, mais tarde, ele tá ajustando agora na parte da manhã. Vamos finalizar, revisar, para ver se vai estar funcionando direitinho. Essa semana a gente manda. Aí, quem escrever lá, eu quero, o Rafael vai enviar para você esse material completo. E você vai seguir conosco. Vai ser um discipulado. Gente, a gente nunca viu ninguém fazer isso que a gente vai fazer com vocês. Um ano inteiro. Sabe, um ano inteiro de caminhar juntos. Porque nosso chamado é assim, vamos fazer juntos. A gente não faz, né, sozinhos, a gente faz juntos. E vocês estão conosco. Coloca lá, eu quero material, escreve lá que a gente vai enviar para vocês. Até amanhã eu acredito que o Rafael já envia tudo para vocês. Amém. Tá bom? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amanhã a gente volta. Orem por nós para que a gente continue firmes. Amém. Amanhã a gente volta 7/7. Deus te abençoe. 7/7. Beijos, Deus abençoe. Quem chegou depois tem que assistir essa live inteira. Quem nos segue, quem continuar conosco na caminhada, né? Tem que assistir tudo para entender o que o Senhor está fazendo. Amém? Não fique de fora. Deus te abençoe.